Então, dando continuidade na resolução das atividades, agora vamos resolver a atividade número 5, certo? Considerando as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, crie uma única rota utilizando os parâmetros que receba 2 valores enviados por GET e exiba na tela o resultado das operações desejadas. Então, o usuário pode definir operação barra soma, operação barra subtração, operação barra multiplicação, operação barra divisão, passar um x em um y, e a gente precisa fazer essa operação, lembrando que o nome da operação deve ser tratado como parâmetro, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou criar então um novo arquivo, atividade 5.js, certo? Mesma coisa, definir então const express igual require express, e também criar o router, const router igual express.router, ok, depois módulo exports igual a router. Muito bem. Tem a parte básica funcionando. Então agora a gente vai definir então router. Router. Nós vamos definir então a nossa rota vai ser 2 pontos a operação, certo? Operação, vírgula, rec res. E aqui a gente precisa fazer as operações que vai ser definido. Então, inicialmente a gente vai ter 2 parâmetros, que é o x e o y. Então a gente pode criar aqui let xy igual rec.carry. A gente vai definir que nós temos o x e y, nós precisaríamos tornar esses valores como valores, a gente pode escolher se a gente quer definir inteiros, se a nossa calculadora vai ser uma calculadora de inteiros ou uma calculadora de números reais, tanto faz. Aqui eu vou definir como inteiro mesmo, então eu vou colocar x igual a parse int de x, e y igual a parse int de y. O objetivo aqui é mais didático, né, para a gente testar essas funcionalidades. Por fim, a gente tem que ter as nossas operações. Então, vou colocar aqui let op recebe rec.params.operação. Operação, que é o valor que eu defini lá. E aqui a gente pode fazer, então, switch com operação, e definir aqui uma variável let result, que vai guardar o nosso resultado. Inicializá-la aqui com 0. E daí agora eu vou testar case. Então, caso seja soma, o que eu vou fazer? Break. E eu vou fazer a soma, então result recebe x mais y. Massa. Case, subtração. Eu vou fazer a mesma estrutura, só que agora com menos. X menos y. Agora eu vou fazer mais um case. Multiplicação. Acho que, nem lembro. Multiplicação. 2 pontos. E aqui eu vou fazer vezes. E por fim, nós temos o case divisão, no qual nós vamos fazer uma divisão. X dividido por y. Ok? Bom, e se a gente não definir nenhum valor, aqui a gente pode dar uma mensagem, talvez, res.end, operação inválida. Operação inválida. Ok? Definir assim, e um return aqui para ele finalizar. Agora, caso ele tenha sido correto, então a gente pode até colocar aqui um sinal, vamos criar uma outra variável aqui, let sinal, colocar vazio, e aqui a gente coloca sinal, se for de soma, vai ser o sinal, vai ser o mais, né? Se for subtração, sinal vai receber menos, se for multiplicação, sinal vai receber o de vezes, ali em cima eu digitei errado, sim, tal, não, sinal, e se for o divisão, sinal vai receber a barra. Por que isso? Porque agora eu vou mostrar uma mensagem aqui para o usuário, res.end, aqui eu vou mostrar x, aí eu vou dar um espaço, mais sinal, mais o valor de y, mais é só concatenação de string para ficar bonitinho, e result, é o valor que a gente calculou. Aqui faltou só um mais aqui, ó. Então, basicamente eu concatenei alguns. Então, vai aparecer o primeiro valor, o operador, mais o segundo valor, igual o resultado, ok? Bom, a gente precisa só ligar agora essa atividade aqui lá no nosso index, certo?
Então vamos criar aqui um const atividade 5 router igual require, aí ponto barra routes barra atividade 5, ok? E aqui eu vou fazer um app use operação, acho que é assim que ele chamou, né? Operação barra, e vou colocar a minha atividade 5 router aqui para definir as operações. E agora a gente pode testar. Opa, que alguma coisa crashou. E que ele colocou aqui como errado. Rec.next index.js. Deixa eu pensar aqui. Não pode ler propriedade next um string operação. Deixa eu ver aqui. Atividade 3. Deixa eu fechar aqui. Atividade 5. Ok. Router.get, né? Faltou aqui definir qual é o método da operação, senão não vai mesmo, né? Aqui, acho que agora já foi. O working já foi, você chama router, mas tinha que passar qual era o método HTTP. Agora a gente pode testar, vou testar nessa janela aqui, então ficou operação. Uma coisa, um teste que eu não fiz, que talvez seria necessário fazer, é testar se x e y sem valores, né? Esse não foi um teste que eu fiz, então eu posso fazer um teste aqui rapidinho. Se not x ou not y, res.end informe valores para x e y. E return. Okay? O return ele encerra, sai da função, então não permite que a gente pode testar. Então, operação ele nem achou, porque ele vai precisar digitar aqui, então soma. Não pode. A operação aconteceu. Deixa eu pensar aqui. Então, definir, atividade 5 router, operação. Aqui eu defini. Faltou colocar o barra aqui, né? Então, barra operação. Agora sim. Informa valores para x e y. Okay? Aqui eu coloco então, x igual a 1 e comercial y igual a 2. Vamos ver. Operação is not defined. Deu um erro aqui no nosso código, né, gente? Muito bem. Por quê? Vamos olhar o código lá. Paramos, operação. Ué. Paramos, operação. Eu defini. Eu chamei de op. O nome da variável é op, não é operação. Vou como op. Ok, salvar. Agora sim, 1 mais 2 igual a 3. Se a gente colocar aqui subtração. 1 menos 2 igual a menos 1. Divisão. 1 dividido por 2 igual a 0,5. E multiplicação. Multiplicação. Digitei alguma coisa errada aqui, vamos ver. Multiplicar. São errada no escrito aqui, né? Ok. 1 vezes 2 igual a 2. A gente pode testar agora com outros valores. Vou colocar 20 aqui. 20 e 10. Então, são ok. Subtração. Ok. Perfeito. Okay? Então, com isso, a gente, após alguns errinhos aqui na digitação, né, a gente conseguiu desenvolver a atividade 5. Vamos já para a atividade 6. Abrir ela aqui, atividade 6, criar uma página estática em HTML que exiba um formulário com 2 campos, um para digitar o nome do usuário e outro para digitar a senha. Informe esse recurso público e crie uma rota alternativa que também disponibiliza o mesmo arquivo. Ótimo. Então aqui eu vou criar uma pasta, new folder, eu vou chamar de public, para eu colocar os meus códigos públicos, ok? Vamos criar então um novo arquivo aqui, vou chamar de page.html. Então aqui eu vou colocar um doctype, HTML, HTML, que é, na verdade, uma página HTML, né? Então essa atividade ela é bem simples, na verdade. Sheetly, um formulário de login, que é o que está se pedindo ali, né? Um formulário de login, um body, barra body, form, action, por enquanto, vou deixar o action aqui, method, vou colocar post, e aqui a gente vai definir, então, input, type, text, name, usuário,
usuário, 2 pontos, ok? E colocar tudo isso aqui dentro, usuário. Depois vamos fazer um com senha também. Vou digitar aqui senha. Type agora não vai ser texto, vai ser password. E o nome vai ser senha. Por fim, a gente cria um botão, um botão, type submit, e aqui entrar. Okay? É isso aqui. Agora a gente precisa servir esse arquivo, certo? Para a gente servir esse arquivo, a gente precisa ligar o middleware, né, static. A gente precisa fazer um app.use express.static e definir qual é a pasta que está os arquivos estáticos, que no caso é a pasta public, ok? Então, express.static public para servir o arquivo. Aqui a gente já pode testar, ou tentar acessar o arquivo page. Vamos ver se funcionou. Então, localhost page.html. Ótimo. Nosso arquivo aqui, faltou um título, né, para esse arquivo. Vamos colocar aqui um título. H1, H1, formulário de login. Muito bem. Agora sim, o formulário de login. A atividade, na verdade, ela pede que também, além de tornar um recurso público, criar uma rota alternativa que também disponibiliza o mesmo arquivo. Tá? Então a gente pode criar uma rota aqui. Bom, isso aqui eu vou fazer uma de fazer por aqui mesmo. Só para não criar um arquivo só para fazer isso, então eu vou colocar aqui um app.get, definir uma rota aqui que vai ser page. Né? Se tentar acessar a rota page, o que eu vou fazer? Res, eu vou fazer basicamente isso aqui, ó, res.redirect, e fazer um redirecionamento para aquele caminho lá. Qual é o nome mesmo do arquivo? Deixa eu ver aqui. Ficou como page.html. Page.html. Veja que eu consigo fazer tudo numa linha só, porque eu estou usando o Iron Function. Né? Então, basicamente, se eu acessar o page, eu vou fazer um redirect para page.html. Ótimo, a gente pode testar, ó. Agora a gente vai colocar só page aqui e ele cai nessa página aqui. Com isso a gente faz a atividade 5, né? A atividade 6, ela já vai vir a atividade 6. A atividade 7, ela vai pedir para criar uma rota que receba esses dois valores por post e faça a validação desses valores. Se a senha for 2 vezes o nome do usuário, mostrar uma mensagem de que o usuário possui permissão de acesso. Caso contrário, informe que não possui, certo? Então vamos fazer isso aqui, depois a gente precisa ajustar então essa página para mandar para esse arquivo, para essa rota. No caso aqui agora eu vou criar então lá nos meus routes um new file, atividade 7.js, tá? E aqui vamos fazer aquele início também, como a gente faz. Eu vou copiar aqui só para ficar mais rápido, ó. Vou copiar esse comecinho aqui e o final também. Tá? Ok, isso aqui só para vocês verem, ó, isso aqui é o que a gente precisa para fazer, e agora assim a gente vai criar nosso router aqui, só que agora a gente vai ser uma rota por post, né? Vamos fazer, não diz qual o nome da rota, então vamos chamar de valida login, vamos chamar de login, e recebe res e vai fazer a verificação, né? Então tem usuário e senha, vou colocar aqui let usuário, vírgula, senha, recebendo rec.body. Ok? E aí eu vou fazer o teste. Né? Se o usuário for igual a senha mais senha, se a gente quiser, a gente pode até já simplificar o processo. Fazer isso aqui, ó, senha recebe senha mais senha. Que daí agora eu só testo se o usuário é igual a... Foi isso aqui mesmo que ele falou? Deixa eu ver se... Senha... Ah, não, disfarça. Eu fiz o contrário aqui, né? O usuário duplicado tem que ser igual a senha. Então, usuário, a gente pode chamar aqui de token, sei lá, let token, recebe usuário mais usuário, e aqui eu testo. Se o token for igual a senha, então res.end, acesso autorizado. Por enquanto a gente ainda não está trabalhando com isso, depois a gente vai fazer esses detalhes aqui, acesso negado.
certo? Então, basicamente é isso aqui que a gente precisa fazer para o nosso middleware post funcionar. No entanto, para que a gente consiga pegar dados por body, a gente precisa ativar uma coisa lá no index, que é uma outra rota, né? A gente precisa vir aqui e definir appuse express.url encoded, e aí até tem uma opção aqui, extended false, para ele não ficar dando warning. Então a gente precisa ativar essa opção aqui para que isso aconteça, e lá na nossa página a gente vai ter que definir qual é o action que vai ser login, ok? Aqui a gente precisa ligar, então, a nossa atividade 6. Como a gente... vou colocar aqui, const atv6 router igual require.routes barra atv7, né? Na verdade foi atividade 7. Vou colocar aqui atividade 7. E app.use. Aqui a gente vai ligar a atividade 7, router, sem definir um prefixo, porque daí eu posso passar esse código aqui para lá e ele também parar de poluir aqui, né? Então eu venho aqui, atividade 7, router, fazendo essa ligação. Aqui eu vou definir só que agora não é mais app, vai ser router aqui. Então o router serve o page e o login. Okay? Ele está dando um crash aqui, vamos tentar entender o que é. Ele não pode achar o módulo atividade 7. Coloquei alguma coisa errada aqui, deixa eu ver, routes. Digitei errado aqui. ATV7, agora sim vai, agora foi, certo? Então tá tudo funcionando aqui. Ó, atualizei. Se eu quiser checar, ó, o meu login, o action dele ainda não está funcionando. Então esqueci de salvar o arquivo, né? Então action barra login, salvei. Agora a gente atualiza aqui, vamos ver, barra login, ficou legal. Agora a gente vai testar. Teste, vou colocar aqui, teste, e a senha qualquer coisa, acesso negado, beleza. Então agora eu vou colocar um usuário teste, a senha vai ter que ser teste, 2 vezes, ok, acesso autorizado. Okay. Claro que isso aqui não garante acesso autorizado, né? Seria um próximo passo, mas é um assunto aí de umas próximas aulas, ok? Com isso a gente também finaliza a atividade 7.